Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa... E ainda tem pessoas que pensam que o Espírito Santo vem porque este é mais espiritual, ou ela porque ora muitas horas e já leu a Bíblia toda, ou aquele pastor que ora muito. Isso não faz sentido. O perdão é dado a nós porque Cristo foi crucificado. O Espírito Santo é dado porque Cristo foi glorificado. Amém? Hoje com o pastor Joseph Prince. Agora, graças a Deus, porque para todos nós, ok? Hoje, não estamos sob a lei. E aqueles que lutam pela lei, certo? Estão também impuros. Devem parar de lutar por ela. E a Bíblia diz que todos que acreditam nele são justificados de todas as coisas, pelas quais você não pode ser justificado pela lei. Somos justificados de tudo, glória a Deus por isso. Vamos lá, ok? Quero te mostrar algo mais. Para um leproso, sabe o que diziam dele? Chamamos a lepra de doença. Quando uma pessoa tem uma lepra, nós falamos que ela está doente. Mas em Israel não chamam de doença, chamam de impureza. Aquela pessoa está impura, profana. Quando Jesus tocava o leproso, ele dizia ser limpo. Muito interessante. Portanto, para a mente de um judeu, doenças são impurezas do corpo. Entende isso? Não estou dizendo que é pecado. Mas todas as doenças têm a ver com o pecado de Adão. O nosso corpo sofre hoje por causa do pecado de Adão. Mas da mesma forma, o último Adão veio e a sua obra é muito maior. E nós precisamos pregar isso. Amém? Eu quero te mostrar algo agora muito poderoso, porque a palavra impureza e a palavra doença é igual na mente do judeu. Ok? Portanto, quando lemos rituais que falam sobre a purificação, não prestamos atenção porque pensamos que isso não afeta nós nos dias de hoje, mas tem verdades que podemos aprender. Amém. Um judeu, por exemplo, quando entram num tanque de purificação, eles estão impuros e precisavam se purificar. Entravam no tanque, o tanque não era de água parada. E para que o tanque fosse de águas vivas, o que devia acontecer? Certo? Eles tinham que coletar a água da chuva e colocar no tanque. Porque a água da chuva é do céu. Água da chuva ou de um rio, ela se tornava água viva. Você entende isso? E ao passar do tempo, aqueles que tinham condições tinham um tanque de purificação e outro para coletar a água da chuva. E neles tinha um ralo, um pequeno buraco. E quando alguém se lavava, eles abriam e a água da chuva ia para a água parada e aquelas águas se tornavam águas vivas. Isso é o que acontece com o legalismo. Você entende isso? Ok? Então eles não tinham a coisa verdadeira e tinham que improvisar. A água da chuva transformava a água parada em água viva. Uma vez Jesus desceu da montanha e um leproso veio a ele. Logo descendo da montanha, Jesus era a chuva. O Moré, o mestre da justiça que veio do céu e tocou o leproso. Ele é a água viva que tocou a água parada. E o que aconteceu? O leproso ficou limpo. Então quando as águas vivas tocam em você, você fica limpo. E eu me alegro muito porque agora diz, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Porque a primeira área que devíamos preocupar, sabe, e os médicos podem te ajudar com isso melhor do que eu, mas agora é de consenso unânime, falando sobre isso no campo da medicina, que medo e ansiedade, ok, afetam os órgãos do seu corpo. Mas a parte que é mais afetada no seu corpo através do medo e ansiedade é a sua barriga. Seu estômago, o intestino, é chamado de síndrome de cólon irritável. Amém? Quando você está com medo, como na montanha-russa, certo? Sente que a sua perna fica dormente? Sua cabeça fica leve e você fica tonto? Não, o que você sente? Você sente alguns enjoos nos seus olhos, certo? Enjoos. E quem costuma ensinar aqui é o pastor Lawrence, ele gosta disso. Mas enjoos no estômago.
Então você sente medo aqui. Não me pergunte por quê, mas é verdade. Certo? Então as pessoas que sofrem com síndrome de colo irritável, os doutores vão perguntar com o que você está preocupado. Você não se alegra que de todos os problemas que você tem, nem se alegra que pregamos sobre isso? Cólicas. Os homens estão pensando que é isso, porque o homem não entende nada disso. Ok, mas depois de casar você vai entender. Também é resultado da maldição de Adão e Eva. Glórias a Deus. Rios de águas vivas podem mover todo o cisto, toda a fibroide do seu corpo. E não é sem razão que Jesus falou: do seu interior fluirão rios de água viva. E sabe o que chamam os fibroides na época dos judeus no Antigo Testamento, em Levíticos, de acordo com a lei? Chamavam de impureza. É necessário água viva para remover a impureza. Você está me ouvindo? O que vai acontecer quando orarmos em língua o dia inteiro? Toda impureza, toda enfermidade vai sair. E falamos que aquele que ora numa língua desconhecida edifica-se a si mesmo. E como eu disse, o meu background é a palavra da fé, e a palavra da fé diz que o seu espírito é edificado. Certo? Mas o Espírito Santo falou comigo e diz: essa tradução impede que as pessoas recebam cura quando oram em línguas. Porque eu pesquisei antes, mas o Senhor também falou comigo e disse, eu nunca disse, que quem fala numa língua desconhecida edifica o seu espírito. E eu pesquisei em 1 Coríntios 14, lá está: aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, todo o seu ser. E o Espírito Santo falou comigo dizendo, eu não disse? Não sabeis que o vosso espírito é o templo? Não, eu falei, o corpo é o templo. E a palavra edificar é literalmente edificar o templo, edificar a casa, edificar ou reparar a casa. Então, orando em línguas, a expressão oikodomion, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, é literalmente oikodomion. Em grego quer dizer, você conserta a casa de Deus, seu corpo, você edifica a casa de Deus. As pessoas que oram em línguas começam a se rejuvenescer. As pessoas que descansam e se renovam o tempo todo parecem mais jovens cada dia. São mais vibrantes. São ótima companhia. As pessoas tranquilas são boas companhias. Não tem que provar nada, nada a esconder. São legais. Não é verdade? Agora quero mostrar algo. Muitos cristãos ainda comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Ou seja, eles evitam o mal e tentam fazer o bem. Mas é a mesma árvore. E essa árvore traz morte. Ok? Cristianismo não é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e sim a árvore da vida. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida. É questão de vida ou morte. Certo? Então, você tem que fazer a pergunta se isso é bem ou isso é mal. É chamado árvore do conhecimento do bem e do mal. E ainda alguns comem dessa árvore, mas como comer da árvore da vida? Quanto mais você ora, mais os rios de água viva fluem. Você se torna sensível a o que é vida e o que é morte. Às vezes é vida corrigir alguém. Às vezes é morte corrigir alguém. Às vezes é vida emprestar dinheiro para alguém, você sente, uau, que bom. Sente alegria dentro de você. Mas às vezes você empresta dinheiro e sente morte. Às vezes é vida corrigir os seus filhos ou dar uma surra quando pequenos, certo? Mas se não os corrigir, está traindo morte. Aqueles que vivem pela lei vão dizer, nunca dê uma surra no seu filho, certo? E porque eles tentam viver de acordo com a lei, sentem a morte dentro deles. E traz morte ao relacionamento. É mais profundo que saber o bem e o mal. É questão de vida e morte. Por exemplo, observando a minha própria vida, eu posso dizer que sou uma pessoa noturna. Sabe? Uma pessoa noturna, dorme tarde. Certo? Eu tento às vezes até dormir cedo porque eu sei que isso é muito saudável. Cedo a dormir, cedo a acordar. Faz a todos saudáveis, ricos e sábios. Mas eu creio que pela graça de Deus sou muito saudável
muito rico, muito sábio? Eu creio que sim. Somente pela graça de Deus. Com certeza, amém? Mas eu não consigo dormir cedo. Mas se você consegue fazer isso, e eu tentei o melhor para fazer isso, eu senti durante a semana que estava tonto, dormindo cedo, tive dor de cabeça. Eu estava tentando seguir uma lei da medicina, mesmo assim não estava funcionando. Agora, tenha cuidado, eu não estou aqui no púlpito dizendo você deve dormir tarde. Porque alguns se sentem mal. Quando dormem tarde, para eles é morte. Para eles, dormir tarde é morte. Mas como saber o que é morte para mim? Você sente uma paz no interior, vida. Então, quanto mais você ora em línguas e ora no Espírito, você vai sentir. Amém? Amém? E algumas vezes, sabe? Por exemplo, você está prestes a fazer algo e você está decidido sobre isso e quer realmente fazer. Mas quanto mais pensa nisso, a vida dentro de você encolhe, te puxa para trás. Não faça. Quantos entendem? Mas às vezes, quanto mais pensa naquilo, a vida cresce. A vida cresce. Faça. Como decidir qual igreja frequentar? Quando está numa igreja, a única pergunta é: tem plenitude de vida? Ou tem morte lá dentro? É por isso que você tem que entender sobre lei e graça antes de continuar. Veja, antes de Paulo falar sobre ser guiado pelo Espírito em Gálatas, nos primeiros 4 capítulos ele fala sobre lei e graça, lei e graça, lei e graça, lei e graça. Infelizmente, em muitos meios evangélicos, certo? O que acontece é que as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, começam a falar em línguas e orar no Espírito, e acontecem até milagres e o poder de Deus é demonstrado. As pessoas são até curadas, mas é muito estranho que essas mesmas pessoas podem ter doutrinas erradas na sua cabeça, crendo da maneira errada sobre a obra de Cristo, e ainda tem poder na sua vida. Por quê? Porque o poder vem com o Espírito Santo. Mas sabemos que o ideal de Deus é que você entenda também os primeiros 4 capítulos de Gálatas antes de ir para Gálatas 5. Andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito. Porque se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Gálatas 5 nos fala sobre isso. Em Romanos, você não encontra nenhuma menção do Espírito Santo, a não ser Romanos 5:5. No primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro, quarto, quinto capítulo, só uma vez. 5, verso 5. Então, falando do Espírito Santo que coloca o amor no coração. Então, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, então o Espírito Santo aparece. Presente. Ao vivo e a cores. Em todo o capítulo. Começa dizendo: não há nenhuma condenação em Cristo. E termina: não há separação. Com espírito de vida e vitória. No meio. Certo? Perceba, de novo, Deus deseja que entendamos os primeiros 7 capítulos sobre o que aconteceu na cruz. Como somos justificados pela fé. Não pela lei. Mas alguns cristãos começam a sua vida com Romanos 8 ou Gálatas 5, mas na doutrina precisam ajuda. Agradeço a Deus porque muitos de vocês têm um fundamento sobre a lei e a graça. E aqueles que não têm um fundamento sobre a lei e a graça dizem: Deus me falou, pare de assistir televisão. Certo? E eu tenho que falar para os outros: pare de assistir televisão porque você está pecando. Viu? E alguns que dizem isso são muito sinceros, mas pensam com consciência do mal. Por quê? Porque a consciência deles ainda recebeu a revelação de quanto Jesus pagou por todos os seus pecados. E é por isso que você precisa ter o fundamento antes de ser guiado pelo Espírito Santo. Você precisa desse fundamento para receber a direção de Deus. Você precisa ter o fundamento para receber a direção de Deus. Alguém aperta o botão play? Ok, muitíssimo obrigado. Você precisa ter o fundamento para... Antes de ser guiado pelo Espírito, é importante saber que você é a justiça de Deus em Cristo. Senão você vai descobrir que quando você estiver orando em línguas, sabe? E se não tiver um bom fundamento, você não está ouvindo do Espírito, mas está ouvindo da consciência de pecado. Ok? Isso te ajuda? Agora eu quero te mostrar algo do Antigo Testamento. Jesus disse: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Todos os judeus entenderam o que ele disse. Como pode isso? Ter um rio de águas vivas. Imagina, toda manhã, todo o dia inteiro até a noite. Eu não estou mais impuro, porque se eu posso ter o fluxo do rio de águas vivas, estarei limpo. Para os judeus quer dizer que estariam santos constantemente. Constantemente, sem impurezas. Você entende isso?
impureza e doença são sinônimos. Vou te mostrar o Antigo Testamento, um ritual, e nós vamos terminar com isso, ok? Há um ritual no Antigo Testamento. Era chamado de o sacrifício do novilho vermelho. E esse sacrifício começava com a escolha de uma vaca que não tinha carregado nenhum jugo e que não tinha nenhuma mancha. Perceba que não tinha carregado jugo. Quer dizer que não tinha sido escrava. Fala do Senhor Jesus Cristo. Esse animal, ele nunca carregou jugo, nunca foi escravo. Fala dele. E nessa vaca não havia mancha. Em Cristo não havia mancha. E matavam aquele novilho vermelho. E quando matavam, havia um ritual. Matavam aquele novilho, eles o pegavam e o queimavam, certo? Queimavam aquele novilho até se tornar cinzas. Cinzas fala do estágio final. Acabou. Por causa dele, todos os seus pecados viraram cinzas. Quando o diabo querer falar dos seus pecados, lembre-se, os seus pecados são cinzas. Para Deus, Jesus Cristo foi julgado pelos seus pecados. Seus pecados não existem. Mas antes de Deus destruir aquelas fotos, o diabo tirou algumas fotos. E ele te mostra as fotos. Mas não são válidas. Certo? São piratas. Não comprem DVDs piratas. Amém? É ilegal. É um roubo. E o diabo traz essas fotos. Mas de acordo com Deus, essas fotos não existem. Cinzas, ok? E essas cinzas são colocadas na água viva. Águas vivas. E acontece que quando alguém tocava osso morto, um defunto, ou algo morto, ok? Ela ficava impura. De acordo com a lei, ficava impura. Ele ia ao sacerdote, o sacerdote pegava da água, não sangue, mas água, e aspergia na pessoa e ficava pura. E aqui está o ritual, o número 19. Todo aquele que tocar em algum morto e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, aquela pessoa será extirpada de Israel, imunda será, porque a água da separação não foi espargida sobre ele, está nele a sua imundícia. Mais para frente, verso 16. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada ou outro morto, ou nos ossos de algum homem, será imundo 7 dias. Mas isso vai além de pecado, isso vai muito além, fala de morte. Fala de morte. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da expiação, e sobre ela colocarão água corrente. No hebraico, literalmente águas vivas. Aim, maim. Águas vivas colocarão num vaso, e o homem limpo tomará isopo, e o molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda, sobre os móveis, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto. Olha para mim. Este era o ritual que eles tinham naqueles tempos antigos. Todo que tocava no defunto era impuro. Mas hoje, não se preocupe, ok? Você pode tocar no defunto e coisa assim, e é só lavar as mãos, literalmente. Não precisa se preocupar em ser afastado de Deus. Você entende meu raciocínio? Mas ainda há uma verdade aqui. Deus não nos deu números 19 por nada. E na verdade, números 19 é muito longo. E tudo aquilo era sobre o novilho vermelho. Então, o que acontece é isso. Era a aplicação da obra concluída, das cinzas. A obra de Jesus Cristo na sua vida. Como agora devo aplicar isso na minha vida? Volta ao verso 18. E um homem limpo tomará isopo e o molhará naquela água, espargindo. Olha aqui. Vou terminar com isso. Sabe o que o isopo significava? Se você ler Tiago capítulo 3, diz que a língua é um pequeno membro do nosso corpo. E de todos os membros do nosso corpo, a Bíblia chama a língua de um pequeno membro. Pequeno membro. E de todos os vegetais do reino vegetal, ok? Se posso usar a palavra reino. De todos os tipos de vegetais. Quando a Bíblia diz da sabedoria de Salomão, certo? O tamanho da sua sabedoria diz que ele podia falar acerca do isopo até o grande cedro, a maior árvore dentro de Israel. Certo? Do isopo até o cedro. Agora, cedro fala da justiça do homem de Deus, certo? O isopo também fala de uma parte do corpo. Qual parte? Um pequeno membro, sua língua. Pega a língua e coloca na água, diz assim. Um homem limpo pegará o isopo, é sua língua, colocará na água, espargirá para limpar. Olha aqui. Jesus falou do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sempre quando ora em línguas, certo? Tudo em sua volta se torna limpo. Como a água torna tudo limpo. Quantos aqui se banham todo dia? Digam amém.
para que quem está do seu lado saiba. Mais uma vez, certo quanto se banha todo dia? Amém. Bem, os doutores vão dizer que a razão de tomar um banho não é só para se refrescar. E você se sente refrescado porque há bactérias que acumulam em toda parte do seu corpo. E quando toma banho, você lava tudo isso e se refresca. Então, quanto mais os rios de água-vida vão te lavar. Jesus lavou os pés dos seus discípulos com água, porque eles contraíram o quê? Poeira e impureza. E temos que fazer o mesmo. Não é certo? Amém? Sua preocupação é poeira. Depressão é poeira. Certo? E também, se sentir para baixo também é poeira. Estar doente é poeira. E o que lava a poeira, água, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando orar pelo enfermo, deixe as águas vivas fluírem. E sabe que não devemos correr quando orarmos pelas pessoas. Lembre-se disso. No livro de Atos, uma senhora morreu. Dorcas era o seu nome. E chamaram Pedro até a sua casa para orar por ela. Pedro pediu que saísse. E a Bíblia diz que Pedro orou. Pedro orou por um tempo. E então virou-se para o corpo. Quer dizer que ele estava orando em outra direção. E como estava orando? A única coisa que sabemos é que no Pentecoste ele orava em línguas. Ele se virou e então falou ao corpo, Tabita, levante-se. E ela se levantou. Muitos de nós correríamos, em nome de Jesus. Não, ele demorou um tempo orando. Havia um outro homem na ilha de Malta, onde Paulo naufragou, e o seu pai estava com febre e também tinha disenteria. De acordo com a linguagem do livro de Atos, esse homem estava morrendo de disenteria. E a Bíblia diz que Paulo chegou ali. Paulo orou. Depois impôs suas mãos. E o homem foi curado. E toda a ilha trouxe os doentes a ele. Amém. Eu creio de todo o coração que quanto mais ora em línguas, quanto mais ora no Espírito, amém, o que você tocar vai ser abençoado. A Bíblia diz, os sinais vão seguir os que crerem, imporão as mãos bem depois e falarão novas línguas. Falar línguas vem primeiro, e aí você fica imune. Pegarão em serpentes, se beberem algo mortífero não lhes fará dano, imporão as mãos sobre enfermos e curarão. Você tem proteção, uma barreira defensiva, mas também ataca, imporão as mãos em partir toda a sua imunidade, sua saúde, sua cura também. Amém. Amém. Quando sentir dor na sua barriga, enjoo no seu estômago, medo e ansiedade, ore em línguas. Amém. Irmãs, eu creio de coração que vai manter o seu ventre livre de todas as preocupações das mulheres. Amém. Porque Jesus disse do seu ventre fluirão rio de águas vivas. Amém? E também sabe que em Provérbios 18 diz assim, águas profundas são as palavras da boca do homem e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. É a fonte da sabedoria. E temos uma confirmação aqui que quando todo o seu interior é como um ribeiro, as suas palavras são como um ribeiro, rios de águas vivas, são ribeiros de sabedoria. E você não sabe o que fazer numa situação. Pare por um tempo, ore em línguas. E escute enquanto ora. Ore e escute. Eu estava tentando me lembrar de um nome. E quanto mais eu tentava, qual aquele nome? Mas quando eu dizia, o Senhor então revelava para mim. Amém? Eu creio de todo o coração que tem área na nossa vida que nem tocamos a superfície. O ribeiro transbordante de sabedoria, uma fonte. São as palavras da boca do homem. Amém? E mais um verso. Provérbios 15. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Sabia que este termo neste verso benigno, na verdade, é cura? A língua que cura é árvore de vida. Você volta ao jardim. E agora é árvore de vida. E é por isso que no dia de Pentecoste, a primeira coisa que Deus fez para o homem remido, Deus curou sua língua. Porque a língua é um mal incontido, fala em Tiago 3, cheia de peçonha mortal. É o que a Bíblia diz. E a primeira coisa que Deus fez, o nosso Deus curou a língua, para que todos pudessem ter uma conexão direta com a árvore da vida. Está me ouvindo? Por isso devemos orar em língua, e não é questão de o conhecimento do bem e do mal, e sim vida ou morte. A Dini, que é minha gerente durante esses anos, sabe que tem algumas coisas que devemos implementar ou omitir, mas eu não quero fazer nada disso porque não traz vida. E sabe,
qualquer reunião que não tem vida. Sabe, cortamos. Qualquer coisa, cortamos. Porque não tem vida. Amém? E é assim que eu creio que Deus nos dirige, nos guia. Você está me ouvindo? Amém? Não podemos atrair morte. Uma vez eu entrei numa livraria e eu acabei pegando um livro. E era simplesmente um livro de autoajuda. E enquanto eu lia, eu vi que estava cheio de ensinamentos na metafísica. E eu devolvi, você estava lá. E quando eu devolvi o dia inteiro, eu fiquei com síndrome do colo irritável. E não era porque eu pequei contra Deus e ele me puniu. Não. Eu devolvi, mas de alguma forma, parece que eu toquei no morto. E o dia inteiro eu tive um tipo de diarreia. E sabe que eu senti isso, e anos atrás eu senti essa irritação e ela voltou. E eu perguntei ao Senhor por quê. E o Senhor disse, bem, você não vai fluir quando tocar ou ler aquele material, porque ele é morte, é mortal. Está me ouvindo? Entra numa livraria e tudo ali, escute bem, para entender. Existem alguns materiais que querem ensinar a você sobre coisas como as 7 leis do sucesso. E deixe-me falar isso. Vão te levar a uma prisão maior, se não deixar o Espírito Santo te guiar. A lei ainda é uma lei. Quantos entendem isso? No primeiro Pentecoste, Deus deu a lei. Resultado, 3.000 morreram. Deus deu o Espírito no novo Pentecoste. 3.000 foram salvos. Igreja, aprenda a seguir o Espírito. Os livros seculares não falam do Espírito Santo. Amém? Somente nas livrarias evangélicas você vai encontrar livros que falam do Espírito Santo. Amém? Então tenham muito cuidado. A palavra lá de fora é morte. Eles podem pular, dançar e cantar. Estão mortos. Mas você está vivo. Você encontra alguém e a pessoa pode sorrir, fazer toda a cara bonita, mas por dentro ela está morta. Tem algo errado com ela. É porque está morta e não tem nada por dentro. Não case com essa pessoa. Mas não seja exigente. Quando encontrar alguém com uma jaqueta de bolinhas, camisa listrada e calça jeans rosa, seu cabelo é bagunçado, ele olha para você e quer sair com você e você diz, não quero. Sabe? E uma garota casa com ele, dá um jeito nele e ele se torna um príncipe encantado. E perdeu a chance, sabe? Não olhe a aparência. Não olhe com seus olhos naturais. Olhe como espírito. Amém? Andamos pela fé e não por vista. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.